Olá, criançada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês, tá, estejam bem. Que Deus possa abençoar cada lá aqui que estão assistindo, aí representado, tá certo? Que Jesus possa derramar muitas e muitas bênçãos na vida de vocês. Mas antes de tia começar a lição, vamos falar com o Papai do Céu, tá certo? Porque antes de tudo a gente começar a falar com o Papai do Céu, com Deus, tá certo? Então vamos lá. Ó Santo Deus, eterno bondoso Pai, Senhor Deus, estamos, Senhor Deus, aqui na tua santa presença para engrandecer o teu nome. Porque só o Senhor Jesus és digno de toda a honra, toda a glória. Abençoa cada criança, Senhor Deus, cada família aí representada que estão assistindo, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor Jesus possa derramar bênçãos incontáveis, Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa abençoar cada um, Senhor Deus. Abençoa também os professores, Senhor Deus. Derrama tuas bênçãos, Senhor Deus, em cada lata dos professores também, Senhor Deus. Fica conosco, que possamos entender a tua palavra, entender a tua lição, Senhor Deus. Que não possa ser eu, Senhor Deus, mas o Senhor Deus, possa me capacitar e me iluminar para falar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus. Fica conosco, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, crianças. Antes de tia contar a historinha de hoje, que vai ser sobre a escolha de Caim e Abel, depois tia vai fazer uma revisão aí, sabe, da história, tá? Então vamos lá. Antes disso, de tia contar a historinha, a gente vai precisar, vocês vão precisar abrir a Bíblia de vocês, ó. Ó a Bíblia aqui, a Bíblia de vocês. Peguem aí a Bíblia de vocês, abram, aí decorem esse versículo que com certeza vai ter perguntas, tá? No final da historinha, beleza? Então vamos lá. Versículo para memorizar. Então vamos lá. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4:6, parte B, tá? Então, ó, de novo, ó. Tiago 4, versículo 6, parte B. Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. O que esse versículo tem a dizer para nós? Que nós, como os cristãos, temos que ser humildes, tá? Temos que não agir muitas vezes com a questão de superioridade, ser soberbo, né? Achar que muitas vezes a gente é melhor do que o outro. Né? Então, Deus não gosta que a gente seja uma pessoa soberba. Soberba é isso, gente. É a gente se achar, né, o maior, o melhor. Ninguém é melhor na casa de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, tá? Então a gente não deve humilhar as pessoas, a gente não deve ser soberbos, tá? A gente tem que ser humildes, porque Jesus, ele era simples e humilde, tá certo? Então, apesar de toda a majestade dele ser uma pessoa, né, abençoada, né, o dom, né, da terra, dos céus. Ele eram pessoas, ele veio à terra e mostrou a simplicidade dele. Apesar de ser uma pessoa, né, que importante, mas ele não agia como se achando com a parte super, o olhar de superioridade pelos outros. Não, eu sou Jesus. Então ele achava, não, eu sou o melhor. Não. Ele mostrou a simplicidade. E quando ele mostrou a simplicidade, ele está mostrando pra gente como a gente deve ser. Que a gente não deve ser soberba. Não se achar melhor do que os outros. Tá certo? Então, ó, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Como tem um versículo da Bíblia que diz, né? Os humilhados são exaltados. Quer dizer que a gente não deve se achar o melhor de todos, tá certo, gente? Que a gente seja simples, seja humilde, tá certo? Então, que vocês decorem esse versículo. Não esqueçam, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4:6, a parte B, tá? Qual é o título da lição de hoje? A escolha de Caim e a escolha de Abel. Eu acho que com certeza a maioria de vocês já escutou da historinha, tá? Do jardim do Éden, da criação dos céus, da criação da terra. Como foi essa criação, tá? Então, tia vai dar só um resuminho geral para vocês relembrarem, tá? Sobre a historinha, tá? Que se encontra em Gênesis, tá? Que é um livro da Bíblia, ok? Então,
Quando Deus criou os céus, criou as terras, os mares, o sol, a lua, as estrelas, os animais, né? Deus criou tudo, né? Então ele viu que faltava algo. Tem a natureza, tem as árvores, tem os céus, tem o sol, a lua, tem os animais, está faltando alguma coisa. E quem vai ficar nessa terra que eu criei? Então ele viu assim, vou criar o quem? Vou criar Adão, um homem, tá? E após a criação, que ele criou Adão, o que ele viu? Ele viu que Adão estava só, que Adão precisava de uma companheira, tá? Então ele criou quem? Ele criou Eva, não esqueça, tá? Então Deus criou Adão e Eva. Eles começaram a ficar no jardim do Éden, tá? Não esqueçam isso, do jardim do Éden. Então, eles ficaram lá no jardim do Éden, mas só que Deus avisou a eles. Daquela árvore, você pode comer de todas as árvores daqui, mas daquela árvore ali, você não poderá comer. O que foi que aconteceu? Acho que alguns de vocês estão lembrados, né? O inimigo, como o inimigo é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir. O que foi que aconteceu? Eles comeram do fruto, eles desobedeceram. Então, quando a gente desobedece, tem as consequências dos nossos erros. Nós somos falhos, nós somos pecadores. Então, Adão e Eva, eles tiveram a consequência. O que foi que aconteceu? Eles foram expulsos do jardim do Éden, porque eles desobedeceram, né? Eles viviam lá no jardim do Éden, não tinham vergonha, viviam nus lá. A partir da desobediência deles, começaram a ter vergonha e começaram o quê? A procurar algo para se esconder, porque realmente o pecado, muitas vezes, né, para aqueles que se arrependem, dá vergonha. O que eles tiveram vergonha, né? Começaram a pegar vestimentas, né, pegar umas folhas das árvores ali, dos arbustos ali, e começaram a se cobrir, né? Então, eles desobedeceram, eles foram expulsos. E o que foi que aconteceu? Eles tiveram a vida deles, tá? A vida deles normais, tá? Eles começaram a ficar no campo. Aí vou mostrar para vocês. Ó, Adão e Eva aqui. Ó, gente, Adão e Eva. Após, gente, eles saírem do jardim do Éden, né? Eles tiveram 2 filhos, chamados Caim e Abel, tá? Aqui, um dos filhos de Adão e Eva, Caim, tá? Depois, ó, Abel, os 2 filhos, né? De Adão e Eva, tá? Caim e Abel, não esqueça esses nomes. Vamos lá, voltando, continuando a história, tá? Então, gente, ó Caim, ó Caim e Abel. Ó Caim e Abel aqui. O que eles estão fazendo? Ó, assim como no quando a gente termina nossos estudos, cada um escolhe uma profissão, o que deseja, né? Que profissão seguir, o que mais gosta de fazer, né? Assim foi Caim e Abel. Cada um tem uma afinidade por uma coisa, tá certo? Abel, ele escolheu ser pastor de ovelhas. Ó. Abel escolheu ser pastor de ovelhas. Não esqueçam isso. Abel escolheu ser pastor de ovelhas. E Caim resolveu trabalhar no campo. Se fosse chamado hoje, Caim seria agricultor, tá certo, criançada? Antigamente, né? Quando cometiam pecados, tá? Ofereciam sacrifícios, tá? E para poder justamente Deus perdoar os pecados. Hoje a gente não precisa disso, né? Porque Jesus morreu para nos salvar, tá? Então a gente não precisa mais fazer isso. Mas antigamente eles faziam isso, tá? Eles ofereciam, tá? Um sacrifício, tá? Para poder perdoar os pecados, ok? Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês. Olha o sacrifício aqui, gente. Caim, ele ofereceu o quê?
Ele pegou frutos, aí a melancia, pegou fruto, banana e o limão, ofereceu como sacrifício para perdoar os pecados. Mas Abel, ele ofereceu o quê, gente? Ofereceu, a ovelhinha, tá? A ovelhinha como sacrifício. Deus, tá? Ele sonda os nossos corações. Ele vê a intenção dos nossos corações. Porque só Ele que pode sondar nossos corações e ver a intenção de cada um de nós, tá certo? Quando a gente comete algo, se a gente realmente se arrepende, né? Então, ninguém pode julgar ninguém, mas Deus, Ele conhece o meu coração, conhece o coração de cada um de vocês, criançadas, tá? Então, Deus sondou corações de Caim e sondou o coração, tá certo? De Abel. E viu, tá? Que Caim, apesar de ter oferecido um sacrifício, tá? Mas ele não ofereceu de todo o seu coração em relação ao irmão dele, Abel. O que aconteceu, né? Muitas vezes nas nossas famílias, ó como Caim ficou. Ó, gente, ó como ele tá chateado. Porque Deus, sondou o coração e ele viu, ó, que ele não deu um sacrifício realmente de todo o seu coração. Ele ficou chateado, porque Deus gostou do sacrifício do que o irmão dele tinha feito. O que isso ocasionou, gente? Muitas vezes, né, ocasiona o quê? A inveja, raiva, o ódio. Isso tudo agrada a Deus? Não. Nós somos falhos? Somos, tá? Mas toda desobediência, todas essas coisas, isso são frutos, gente, são fruto do pecado. Pecado é tudo que desagrada a Deus, tá certo? Então Caim, ele ficou super chateado, começou a ter raiva do irmão. A gente pode ter raiva do nosso irmão ou da nossa irmã. Claro, em algum momento a gente tem, mas já a gente pede perdão a Deus, né? Mas Caim, ele não se arrependeu, ele criou ódio, um ódio no coraçãozinho dele. O que foi que aconteceu? Ó Abel, gente. Ó Abel. Com as ovelhinhas, ó. Caim ali, ó. Atrás chateado, com raiva, com ódio. Olha a carinha, gente. Olha a carinha de Caim. Olha como ele tá com raiva. Ele tá vermelho de tanta raiva, tá? E o que foi que aconteceu? Tá? Ele teve tanta raiva do irmão, que ele maquinou um mal. Porque o inimigo, ó, ele coloca a semente do ódio, da raiva, muitas vezes, né? E a gente tem que pedir a Deus para que esse sentimento não prevaleça no nosso coração, né? Que Deus não quer que a gente perdoe. Se alguém cometeu algum erro com a gente, Deus quer que a gente perdoe, a gente perdoe porque nós somos falhos, tá? Então, ó, Caim ficou com raiva do irmão. Então ele maquinou o mal contra o irmão. Sabe o que aconteceu, criançadas? Ele matou o irmão dele. Olha o que aconteceu. Tá vendo? O pecado, o que traz as consequências. Então, ele, pelo fato de ter inveja do irmão, por conta que Deus aceitou o sacrifício realmente de Abel e não aceitou dele, ele teve raiva e matou o irmão. E um dos mandamentos de Deus é não matais. E ele cometeu essa falha, né? Ele teve, Caim, ele teve a consequência do erro dele, tá certo? Ele ficou com uma marca, tá? Então, Caim, ele ficou com uma marca pra vida toda, ok? Ó, gente, aqui, ó. Quando a gente aceita Jesus Cristo, nós precisamos ser santificados. Jesus disse: sede santos como eu sou santos. É fácil, gente, a gente fazer a vontade de Deus? Caim escolheu não fazer a vontade de Deus, né? Ele seguiu o coração dele. Então ele teve as consequências, cometeu aquele erro, matou o irmão, pelo fato de Deus não ter aceitado a oferta, né? O sacrifício que ele tinha oferecido,
né? Porque Deus sonda o nosso coração. Então, quando a gente comete, tá, gente, algo errado, nós temos as consequências dos nossos erros, tá? Mas Deus é tão misericordioso, tão grandioso, que se a gente se arrepender das nossas falhas, Ele nos perdoa, tá? Mas se arrepender assim de boca para fora não, né? Ah, eu errei. Aí novamente comete de novo aquele erro, né? A gente tem que realmente se arrepender de todo o coração e não cometer mais aquele mesmo erro, tá certo, criançadas? A lição de hoje, tá? Tia termina por aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que vocês possam sempre estar nos caminhos do Senhor, tá? Que possam realmente buscar a Deus, tá? Que Jesus possa derramar também muitas bênçãos na vida de vocês, tá certo? Que Jesus abençoe cada lar aí representado, tá certo? Então, te encerra por aqui, tá certo? Um beijão. Tia tá com muita saudade de vocês, mas em breve, né, segundo a vontade de Deus, né, a gente vai passar essa situação que nós estamos passando com essa pandemia, porque Deus, ele está no controle de tudo. Ele sabe, né, ele sabe o que está fazendo e a gente só precisa crer que o melhor ainda está por vir, tá? Que Jesus abençoe vocês e logo mais, em breve, segundo a vontade de Deus, nós estaremos novamente reunidos. Como é bom, né? A gente tá reunidos com os irmãos, tá certo, criançada? Beijo, beijo para vocês. Fique com Deus.